Boa tarde, estamos aqui iniciando mais um Você no Divã. O tema de hoje é queixa. Será que a pessoa queixosa, ou melhor, será que a queixa é um tipo de vampirismo? É um tipo de vampirização? Queixar-se é um tipo de vampirização? Então, é essa questão que nós vamos abordar hoje. Vamos convidar você aí que está entrando a compartilhar o nosso Você do Divã. E você pode participar, você pode dizer como está chegando, a cidade onde você mora, onde você reside. Você pode também fazer perguntas sobre a queixa e aí ao final a gente responde, a gente anuncia e responde. Será que o queixoso, queixoso também é um tipo de vampirismo? Quem é queixoso? Todo mundo se queixa. Vai lembrar, todos nós nos queixamos em algum momento. Mas existem pessoas que são viciadas em queixar-se. Aí você se avalia quanto tempo do dia, quantas horas você passa se queixando da vida. Então, se você passa muitas horas se queixando, então você é um queixoso. E aí, a queixa é um tipo de vampirização. Por que a pessoa é queixosa? A palavra queixa vem do latim quassar, quer dizer sacudir, balançar, mexer-se, incomodar. Então, queixa é a pessoa que se incomoda, é alguma coisa que está nos incomodando, então nós vamos nos queixar. Agora, queixoso é aquele que se incomoda com tudo. E qual é o grande problema do queixoso? Da pessoa que tem o hábito de se queixar, ou melhor, tem o vício de se queixar por qualquer coisa. Isso está ligado muitas vezes à falta do autoconhecimento, a uma tentativa de controle da vida. Uma das questões que a gente precisa aprender a lidar é a nos libertarmos do controle, aos poucos liberarmos a vida. Eu compartilhei hoje de manhã um dueto, do Lenine e o Milton Nascimento, sobre a música, A vida é tão rara, que fala exatamente dizer, a vida é tão rara, a vida é tão leve, a vida é tão valiosa para a gente perder tempo nos queixando. Porque nos queixarmos é reclamarmos do andamento da vida. E nós só reclamamos porque a vida não está do jeito que a gente quer. Agora eu te pergunto, se a sua vida não está do jeito que você quer, a maior responsabilidade por isso é sua ou é dos outros? Não tenha pressa em responder. A sua resposta vai denotar o autoconhecimento que você tem. O conhecimento de si mesmo. Porque os incomodados é que tem que mudar. Se está lhe incomodando alguns elementos da vida, a vida não vai se modificar ao seu bel prazer. É você quem tem que se modificar. Então o grande problema aí é uma infância psicológica de achar que o outro é que deve se modificar para me agradar, para que eu seja feliz. Eu só serei feliz se fulano fizer tal coisa, cicrano se comportar de tal maneira, Bertano me dar tal coisa. Então eu passo a condicionar minha vida ao comportamento, às ações do outro. E por que o queixoso? E aí o queixoso é aquele que passa muito tempo, muitas horas do dia para se queixar.
Qualquer hora que ele te encontra, ele se queixa de alguma coisa. Normalmente se queixa de alguém. Se queixa da mãe, se queixa do pai, se queixa do irmão, se queixa do cunhado, se queixa do patrão. Dificilmente se queixa de si mesmo. Aí o pulo do gato. Percebe? Dificilmente se queixa de si mesmo. Então o queixoso, ele adoece porque ele constrói um ambiente de vitimização, na qual ele é a vítima e o outro é o algoz. Nas histórias em quadrinhos, como é que funciona a vítima e o algoz? A vítima não pode fazer nada, ela é vítima. O algoz é que tem o poder de decidir. Então, por isso a vitimização é muito perigosa, porque eu transfiro a decisão da minha vida para as mãos alheias. E isso é um perigo, porque isso não é possível. Cada pessoa está ocupada com a sua própria vida, com as suas próprias questões, com os seus próprios conflitos. Então a gente leva tudo para o lado pessoal. Parece que as pessoas fazem de propósito conosco. Parece que as pessoas querem nos prejudicar de propósito. É como se nós fôssemos o centro da atenção das pessoas. Veja como é estranho isso, né? Então, eu sou o centro da atenção da pessoa. Fulano faz isso de picardia, de propósito, né? Como se a pessoa não tivesse nada para fazer. Como se ela fizesse, a vida dela se resumisse à nossa vida. Você veja que a mesma hora que a gente se coloca na condição de vítima, a gente também se coloca na condição de Deus, na condição de centro do universo. Houve um tempo que achavam que a Terra era o centro do universo, né? Geocêntrica, mas essa tese caiu a partir do Renascimento, a partir da expansão marítima, a partir da invenção da luneta, né? Que foi observando ali a luneta, percebeu-se que o centro do universo, nós fazemos parte de um sistema solar em que nem nesse sistema nós somos o centro. O centro é o Sol. Então a gente gosta muito dessa ideia, né? Na Idade Média, os famosos Luís da França, né? Dizia, o Estado sou eu, se via como o centro da atenção do país. Então nós temos um comportamento meio primitivo quando nós nos comportamos como centro da atenção. Então nós transferimos todas as nossas questões para o outro. E por que o queixoso é um vampiro? Porque ele tem algumas características típicas do vampiro. Primeira característica, ele é ingrato. Ok? É uma característica do vampiro. Nós já falamos isso. Se você visitar aí as minhas lives, ou então entrar no meu aplicativo, é só você ir no Android e digitar a palavra Psicanálise Aloísio. Tem um aplicativo com todas as minhas lives que você pode olhar à vontade. Então, uma das minhas lives, a mais visualizada, é sobre vampirismo. E lá eu vou falar das características do vampirismo. Uma das características é a ingratidão. Então, o vampiro, ele é ingrato. Ele não tem senso de gratidão. Então, o queixoso também é ingrato. Ele é ingrato. Então, se você fizer algo por uma pessoa queixosa, 1, 2, 3 vezes, e se você não fizer a 4ª, ele não vai lembrar das 3 anteriores. Ele vai se queixar de você. Ele não se queixa para você. Ele se queixa de você. Ele vai ele vai se queixar com você também. Ele vai chegar para você e vai te falar: você não fez isso para mim. Veja, ele se coloca numa condição de que deve ser servido. Você não fez isso para mim, etc, etc, etc.
E ele vai repetir isso para todas as pessoas que ele encontrar. Então ele vai falar mal de você muito. Então o queixoso, a segunda característica do queixoso, ele é maledicente. Então ele vai falar mal de você, porque ele se queixa de você. Sabe qual a vantagem de um queixoso falar mal de você? É que você vai ter que entrar numa fila comprida, porque ele fala mal de todo mundo. Então se ele fala mal de todo mundo, fala mal de você, você é só mais um na lista dele. Eu sempre falo com a pessoa que é queixosa, digo, olha, não me incomoda, porque eu sei que eu sou só mais um na sua lista. Sua lista deve ser imensa, é uma honra entrar na sua lista de pessoas das quais você fala mal. Então, o queixoso é ingrato, ele é maledicente. E por que que ele é ingrato e maledicente? Isso Freud explica. No processo do complexo de Édipo, quando o filho se apaixona pela mãe, a filha se apaixona pelo pai, ocorre, ou deve ocorrer pelo menos, o processo da castração. O que é o processo da castração? O menino quer dormir com os pais. Por que ele quer dormir com os pais? Inconscientemente, ele quer impedir o ato sexual dos pais, porque ele tem ciúme do pai. Ele quer tomar a mãe do pai. A mãe é o amor da vida dele. O que a mãe diz para castrá-lo? A mãe fecha a porta e diz a ele, ao fechar a porta do quarto, o mais importante da casa é o seu pai. O macho alfa aqui é o seu pai. Então a mãe diz não para ele. Esse é o primeiro não que ele vai receber. Provavelmente ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai socar a porta. É uma criança de 3, 4 anos. Mas é importante esse não para começar a construção do caráter dele. O caráter. Já ouviram a expressão bom caráter, mau caráter, sem caráter, descaracterizado? Então, a palavra o caráter, ele é impresso no ser a partir da castração no complexo de Édipo. Se for a menina, a mesma coisa, só que é o pai, é sempre o sexo oposto quem faz essa castração. Aí o pai vai fechar a porta na cara da menina e vai dizer para ela na entrelinha, a fêmea alfa, a fêmea que manda aqui em casa é a sua mãe, não é você, você está em segundo lugar. Ou seja, na prática, esse pai está dizendo não para a filha. Então a filha vai aprender a receber não, porque a vida ela vai dar muito mais nãos para nós do que sims. Se não houver a castração, esse menino, essa menina vão se tornar adultos caprichosos, reizinhos, princesinhas, pequenas rainhas. E aí é um hábito na infância a gente chamar os pequenininhos, os pequenos, de príncipe, meu príncipe, minha princesa, né? Eles crescem ouvindo isso. Com mais o poder que eles têm, eles se acham realmente reis. Então, essa pessoa vai ser uma pessoa queixosa, porque como a vida vai dar muito mais nãos do que sims para ela, então ela vai se queixar muito. Porque se desse mais sim, ela não ia se queixar. Mas ela vai se queixar muito. Então, a pessoa queixosa, a pessoa que tem o vício de queixar-se, ela tem um problema no complexo de Édipo. Ela não foi castrada devidamente na infância. Isso Freud explica. Por isso que ela é ingrata. Porque na cabeça dela, o que as pessoas fazem por ela é mais do que a obrigação da pessoa. Afinal, ela é uma rainha. Os outros são servos, são súditos. Afinal, os outros são apenas súditos. Então qualquer coisa que a pessoa faça, é a obrigação dela fazer, porque ela é súdito. Porque a pessoa que recebe é rei. Então uma característica do queixoso é que ele não foi castrado. Ela não foi castrada na infância. Então os pais formaram seres caprichosos.
você que é pai, mãe, é necessário castrar o seu filho. Senão você vai construir uma pessoa caprichosa, uma pessoa queixosa, uma pessoa infeliz. Porque o queixoso é infeliz. Por quê? Se ele reclama de tudo, quer dizer que tudo, a maioria das coisas não estão bem. E se não estão bem, ele é infeliz. É a lógica. É o pessimista. Está tudo ruim. Se está tudo ruim, ele não está bem. Se ele não está bem, ele é infeliz. Então, ao não castrar, você dá chance ao seu filho de, na vida adulta, ele ser infeliz. Mas atenção! Quem tem que castrar o menino é a mãe. Quem tem que castrar a menina é o pai. Você que está entrando agora, castrar, que eu quero dizer, é dizer não. É reverenciar o parceiro. Se você, então, o que acontece? O tempo todo você vai elogiar a sua esposa na frente da sua filha, para ela entender que você prefere a esposa. Existe uma paixão inconsciente, infantil, natural da criança, da menina pelo pai e do menino pela mãe. Então é necessário que você demonstre para a criança que a esposa é a sua escolhida, que o marido é o seu escolhido, para que a criança perceba. E aí é a primeira castração. E o tempo todo você vai fazer isso. É importante fazer. Não pode ser o mesmo sexo, porque aumenta a rivalidade entre pai e filho, entre mãe e filha. Esse é o papel do sexo oposto. O sexo oposto, a mãe tem que fazer com o filho e o pai tem que fazer com a filha, dizendo não, dando preferência à parceira, né? É muito complicado quando o marido chama a esposa de mãe, a esposa chama o marido de pai. É um hábito estranho. Primeiro que é o incesto, e o incesto brocha, porque culturalmente o incesto é proibido na nossa sociedade civilizada. Segundo que você iguala, quando você trata a sua esposa como mãe, você se iguala ao seu filho. Vocês passam a ser irmãos. E aí a disputa é muito mais acirrada. Quando você trata o seu marido de pai, você se iguala à sua filha. Você perde autoridade com a sua filha. Aí a gente diz assim, mas eu falo isso para a criança aprender. Não se preocupe, ela aprende. Ela vai no começo talvez chamar o pai pelo nome, mas toda vez a mãe corrige, ele não é fulano, ele é seu pai. A criança não é imbecil, ela vai aprender. E aí ela aprende. Mas você vai tratá-lo como meu amor, meu marido, minha doce, minha esposa, mas de maneira que demonstre uma hierarquia entre a mãe e a filha, uma hierarquia entre o pai e o filho. É muito comum, às vezes, a esposa chegar dando bronca em todo mundo em casa. Está lá o pai, sentado no sofá, à toa, né? E tá os filhos. Aí ela chega e dá aquela bronca coletiva. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Você diminui a autoridade do seu marido. Se for o homem que estiver fazendo com a esposa, não faça isso. Você diminui a autoridade da sua esposa. Aqui em casa, a gente sempre trabalhou isso. As poucas vezes que eu tentei igualar a Jailza com os filhos, ela dizia, peraí, não me coloque nessa lista, eu não sou sua filha. Aí não repetia. A mesma coisa quando ela fazia também. Eu dizia, olha só, eu sou o chefe da casa, eu sou o macho alfa, você não pode me tratar como você trata eles. Aí ela refazia, fala, na verdade eu estou falando para os filhos, é para você não, e tal, né? Para poder ficar bem claro ali quem manda. Então, é importante que você não trate seu marido junto, a esposa junto com os filhos igual. E se um dos dois fizer por um ato falho, sem querer, o outro deve corrigir de público, na hora. Tá lá, olha, vocês estão fazendo bagunça. Vocês não, eu sou seu marido. Pronto, já cortou ali. Os meninos olham, eles ficam quietos, e aí a mulher, recua. E a mesma coisa, vocês não, eu sou a sua esposa. Eu não sou sua filha. Rapidinho resolve. Para fazer essa hierarquia. Então a criança, percebendo essa hierarquia, ela vai se acostumar com o não. Então, quando ela for comprar
e o preço não estiver de acordo, e ela pedir um desconto, e o lojista, o comerciante não der o desconto, tudo bem. Porque ela está acostumada a receber não. Então o queixoso, ele não gosta de receber o não. E o queixoso, ele cria um ambiente vicioso. Porque, olha só, ao se queixar, ele emite energia de que o mundo está ruim. E tem uma coisa chamada lei de atração. O queixoso, ele trabalha com o princípio da escassez. Teve um livro que foi best-seller. O nome do livro era O Segredo. E aí o pessoal lia o livro, eu também li. Ao final, na verdade, ele falava da lei de atração. Então, se eu sou generoso, eu tenho tendência a atrair em volta de mim pessoas generosas. Eu tenho tendência a atrair em volta de mim atos de generosidade do outro que eu vou usufruir. Mas se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa desonesta, eu tenho tendência a atrair para mim pessoas desonestas. Vocês já perceberam como os criminosos sofrem? Porque eles não têm verdadeiros amigos. Porque como eles cometem crime, como na cabeça dele tem a intenção criminosa, ele também atrai pessoas com a intenção criminosa. Como ele vende a mãe dele, o outro também vai vender. Então ele não tem. Os criminosos, eles não têm amigos, eles têm comparsas. Mas não têm amigo. Veja, por exemplo, lá no Congresso Nacional, os deputados, senadores, presidente da República, ministros, juízes, que cometeram crime, fizeram junto. Depois tem o depoimento lá, que um acaba entregando o outro. Né? Por quê? Percebe que não há fidelidade. Eles não são fiéis ao projeto abraçado. São pessoas desonestas. São bandidos de gravata. Então, bandido atrai bandido. Bandidagem atrai bandidagem. Como eles cometem crime roubando o povo, então eles atraem pessoas que vão ser desonestas com eles. Então, se você é generoso, você atrai generosidade. O profeta Gentileza, que viveu muitos anos no Rio de Janeiro e que ficou famoso pelas frases que ele pintava nos muros, e também porque ele entregava uma flor para a pessoa, dando bom dia, era o profeta Gentileza. Ele dizia o seguinte, o apelido dele, né? Gentileza gera gentileza. Utilizando aí a força de atração, vamos dizer assim, gentileza atrai gentileza. Amor atrai amor. Solidariedade atrai solidariedade. Né? Gratidão atrai gratidão. A pessoa que é grata, ela tem um pensamento de produção, um pensamento de que as coisas vão dar certo. Né? E a pessoa queixosa, ela que é ingrata, ela atrai ingratidão, ela atrai escassez. Porque ela fala assim, tá tudo muito difícil, eu não tenho dinheiro, ninguém me paga se ela for comerciante, se ela tiver um negócio. E aí as pessoas não vão pagar mesmo, porque ela está emitindo isso para o universo. E aí ela vai atrair. E os novos clientes dela serão clientes que não vão pagar, porque ela envolve isso. Outras pessoas queixosas que dizem assim, eu não confio em ninguém. Então como é que ela vai atrair pessoas que confiem nela se ela não confia em ninguém? Então ela espalha para o universo a desconfiança. Essa é uma característica do queixoso. Ele espalha para o universo a desconfiança. Então as pessoas que vierem até ele serão pessoas desconfiadas. E as pessoas desconfiadas não se entregam. Quando uma pessoa casada vem no meu consultório, por exemplo, eu atendi certa feita um advogado que ele grampeou 32 horas de uso do celular da esposa para ver se a esposa tinha amante.
32 horas, gente, imagina isso. E ele não encontrou nada. Aí eu disse a ele, olha, você vai acabar conseguindo isso, você é desonesto com ela. Ela não sabe que você rastreou ela, você grampeou ela, e ela não sabe. Então quem está traindo aí no casamento é você. É você quem é o infiel. Ora, como é que você vai querer fidelidade dela se você é infiel? Então, a partir do momento que você desconfiava dela, a sua obrigação é procurar, olhar nos olhos e falar, olha, eu estou desconfiado de você, com fulano, ou das suas saídas em tal hora, para ela a chance de se defender, ou de confirmar, enfim, ou de brigar com você. Mas a partir do momento que você age sorrateiramente, investigando, seguindo ela, grampeando o smartphone, você está sendo infiel, desonesto. E desonestidade atrai desonestidade. Então, é importante. E aí o queixoso, ele é desconfiado. Quantas vezes eu vejo na internet a pessoa dizer, quanto mais eu confio cada dia que passa, mais eu confio nos animais e menos eu confio nas pessoas. Como assim? Eu vou dizer para você que está me ouvindo, eu confio nos animais e nas pessoas. Ambos merecem confiança. Sabe por que eu confio nas pessoas? Porque eu me considero uma pessoa de confiança. Eu quero que você confie em mim. Ora, se eu quero que você confie em mim, como é que eu não vou confiar no outro? Eu não vou confiar em você. Então é um processo de troca. E um psicanalista, ele precisa ser uma pessoa de confiança. Imagina, você abre o seu segredo para ele. Eu sou escritor, além de psicanalista. Eu escrevo as histórias que escuto no consultório. Mas jamais você vai nem imaginar quem é a pessoa que eu estou abordando. Eu mudo o nome, mudo a cidade, mudo o país, porque como eu viajo o mundo, eu posso dizer que aconteceu na Itália. E alguma coisa que aconteceu na Itália, eu posso dizer que aconteceu na Suíça. Alguma coisa que aconteceu na Suíça, eu posso dizer que aconteceu no Brasil. E eu posso fazer esse jogo. De maneira que a história da vida da pessoa vai ser importante para o aprendizado, mas a pessoa jamais vai ficar exposta. O segredo dela vai morrer comigo. Eu tive no meu consultório, por exemplo, um réu, confesso. Ele assassinou 2 pessoas e fugiu. E veio fazer terapia comigo. E fez terapia comigo por uns 3 meses. Depois ele foi embora. Eu não pude, só eu que sei disso, vai morrer comigo. Eu não sou obrigado a ir na polícia denunciá-lo. A ética profissional me protege dessa atitude. Então, se eu quero ser uma pessoa de confiança, eu quero que você confie em mim, eu quero que você saiba que a sua história vai morrer comigo, e que se eu contar numa palestra, num livro, eu vou mudar o personagem, a cidade, o país, que é para você não ficar exposta, eu vou contar uma história. Ninguém sabe de onde que é. Então, se você sabe disso, e aí por isso você confia em mim, eu também tenho que confiar em você, é uma troca. Uma vez uma pessoa me perguntou, Aloysio, e se o paciente estiver mentindo para você? Eu digo, aí é problema dele. A minha orientação vai ser em cima da fala dele. Se ele paga para ter um horário comigo e mente nesse horário, paciência. Então o queixoso, ele é ingrato. Ele não confia nas pessoas. E não confiando nas pessoas, ele não merece confiança. E não confiando nas pessoas, ele gera em torno de si uma energia pessimista. Então, uma característica do queixoso, ele é pessimista. Não tem jeito. Isso só vai piorar. É assim que ele fala. Não. Você já viu na televisão? O presidente roubou de novo. Não tem
esse presidente, fulano, o mandato dele só vai até o fim do ano. Não, mas aí vai entrar outro que vai continuar roubando, não tem jeito, o brasileiro é ladrão. Aí eu digo, fulano, não é só o nosso presidente que é corrupto, que é doido, a gente tem um presidente doido nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Olha o presidente que o pessoal dos Estados Unidos tem que tolerar. E, no entanto, isso passa, vai passar. Lá passou, na verdade, o George Bush. Os Estados Unidos teve a era Bush, Bush 1 e Bush 2, cara. Um invadiu o Vietnã, o outro invadiu o Iraque, dois loucos. Mas passou. Aí veio o Obama, fez um governo legal, de paz. Agora veio um presidente maluco de novo, daqui a pouco ele passa. Então eu acredito sempre que vai melhorar. Mas o queixoso não, ele acha que vai piorar. Para alimentar o hábito de se queixar. Se a coisa melhorar, aí não vai fazer mais sentido a queixa. Então ele precisa se queixar. Então uma característica dele é o pessimismo. E aí ele vai vivendo esse pessimismo e ele vai construindo um ambiente de adoecimento. Porque isso vai deprimindo ele. Cada vez mais ele vai ficando deprimido, porque ele vai ficando sem esperança. Tem um ditado que diz que a pior morte é a morte da esperança. Triste daquele que perdeu a esperança e tem que permanecer vivendo. Então o queixoso, ele é uma pessoa sem esperança. O queixoso viciado. Porque eu volto a repetir para você que está entrando aí agora. Olha só, todos nós nos queixamos. É impossível a gente não queixar, a gente não reclamar. Mas o que a gente tem que vigiar é quanto tempo do dia eu levo queixando. Eu agradeço mais ou queixo mais? Eu celebro mais a vida ou eu reclamo mais da vida? É essa a pergunta. E outra coisa, quando você perceber que alguma coisa não está bem na sua vida, quem é que pode mudar essa coisa? Você. Só você. Então se alguma coisa não está bem na minha vida, só eu posso mudar. Às vezes a gente vai dizer assim, caramba, eu estou muito mal, estou muito cansado. Trabalhei muito, os filhos não dão o retorno que deveriam, e não sei o quê. E eu estou exausto, eu estou com um princípio de estafa. Aí a gente deve se perguntar, o que aconteceu comigo ontem, anteontem, que me desanimou? Porque os filhos sempre foram assim e vão continuar assim. Então não é por causa dos filhos que eu estou mal. A crise não começou hoje, começou em 2008. Então não é por causa da crise que eu estou mal. Eu estou mal porque alguma coisa aconteceu ontem, anteontem. É autoconhecimento. É o divã. Vá para o seu divã. Dialogue com você mesmo, com você mesma. Pergunte o que aconteceu. Veja se isso não tem relação com a sua infância. E você vai ver que tem. E aí você, entendendo, conhecendo você mesmo, você mesma, aí a queixa vai desaparecer. Então a queixa deveria ser apenas uma denúncia de que algo não está bem com você e não com o outro. Esse é o problema. O outro não pode fazer nada. Uma outra característica do queixoso, ele vive a vida do outro. Olha só, ele fica ansioso pelo desdobrar da vida do outro. A vida do irmão, a vida da mãe, a vida do filho, a vida da cunhada, a vida do colega de trabalho. Então ele ansia pela vida do outro. Aí eu pergunto a vocês, se eu ansiasse pela vida dos meus pacientes, como é que eu estaria? Tem dia que eu atendo 8 pessoas, 10 pessoas. Cada um traz um problema diferente. Imagina eu ansiar para que aquele problema dele resolva. Um está com problema no casamento, o outro está com depressão, o outro não consegue não sei o quê, o outro está sem trabalho. Então, o outro está falido. Imagina se eu ficar pensando, a pessoa para sair da falência ela tem que fazer isso, e eu ficar acompanhando se ela fez, se ela não. Não. Sentou ali no divã, ela fala o que ela está sentindo, eu faço uma análise, eu peço para ela conectar com o passado,
para ela se fortalecer, eu avalio com ela quais são os passos que ela precisa ali reavaliar a situação, para que ela mesma encontre saída, e aí terminou a sessão, eu digo, terminou a sessão. Aí nós nos despedimos, ela me paga, vai embora, e quando ela vai embora, o problema vai embora com ela, eu não penso mais nesse problema. Aí entra o segundo, aí eu vou viajar com o problema do segundo, só o período que ele está na sala. Se ele ficar comigo 40 minutos, o problema dele vai durar para mim 40 minutos. Quando ele sair, ele vai com ele, o problema é dele, não é meu. E aí quando terminar todas as sessões, eu volto para o meu problema. Eu só posso resolver as minhas questões, eu não posso resolver as questões que são do outro. Esse é o ponto. Porque senão é controle. Eu quero controlar a vida do outro. E aí eu fiquei pensando, por que as pessoas ansiam pela vida do outro? Se queixam, por que a fulana não largou o marido bate nela, ou é um encostado, e aí a minha irmã, por exemplo, né? Por que a minha irmã não larga o marido? É só um exemplo, que as minhas duas irmãs são muito bem casadas. E tal, aí... não sei o quê, porque ela podia fazer isso, podia deixar, mas veja, a vida dela, ela sabe o que ela está passando. Ela é adulta, ela é maior. Então eu não posso fazer nada com relação à minha irmã. Será que... Aí a minha pergunta é a seguinte, quando a pessoa fica muito ansiosa pela vida do outro, a minha questão é, essa pessoa tem uma vida que ela acha sem graça, que ela entende como desinteressante. Então ela foge da própria vida para viver a vida do outro. E aí ela tenta controlar o outro, porque a vida dela não é interessante, porque ela não tem controle sobre a própria vida. Na verdade, a gente não pode controlar, mas a gente precisa focar o olhar para a nossa vida. E aí a gente foge. O Freud vai chamar isso de identificação. Eu me identifico com a vida do outro. E aí eu quero resolver a vida do outro. Tem pessoa que senta comigo no consultório e ela que fala mal da irmã ou do cunhado o tempo todo. E aí chega um ponto, eu escuto, obviamente está pagando, vou escutar. Mas aí quando ela pergunta o que você acha, aí eu digo assim, o que eu acho é que você não pode fazer nada com relação à pessoa que você está narrando. Como é que está a sua vida? E aí ela vai narrar a vida dela, e aí então eu vou poder opinar sobre a vida dela, porque a vida dela ela pode resolver. Agora a vida da pessoa que ela está narrando não pode. A vida do outro, pessoal, é como assistir um filme. Você não pode mudar o roteiro do filme. Você pode parar de assistir, você pode assistir o filme todo, você pode dar uma pausa e olhar a cena, você pode rebobinar e voltar, mas você não pode mudar o filme. Ele já está pronto. Então a vida do outro é como se fosse um filme. Esqueça a vida do outro. Cuida da sua vida. E o queixoso se queixa da vida do outro o tempo todo. E isso ele vampiriza, porque a conversa dele é desinteressante. Ele quer atenção. Ele quer que você escute ele reclamar do outro. Enquanto ele reclama do outro, ele não expõe a vida dele. É um jogo sádico. O que ele faz? Ele projeta o holofote para o outro, para você olhar para o outro e não olhar para ele. Freud tem uma frase que é clássica. Muita gente utiliza na internet. Alguns colocam até o autor desconhecido, mas é do Freud essa frase. Ele diz assim: o sábio, o tolo é que fala, o sábio se cala. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro e menos eu sei quem é Paulo. Eu vou repetir. O tolo fala, o sábio cala. Quando Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro e menos eu sei quem é Paulo. Então, na verdade, o queixoso ele reclama do outro, que é para você olhar para o outro.
que é para você não olhar para ele. Ele tem medo de se expor. Ele tem baixa autoestima. Ele acha que a vida dele não é interessante. É uma característica do queixoso. E ele é um vampiro. Por que ele é um vampiro? Porque ele não sai do lugar, ele não quer progredir, ele quer tomar o seu tempo, ele quer gastar o seu tempo. Esse é o problema. E aí como lidar com o queixoso? Palavras de otimismo, objetividade na fala. O queixoso chegou para você se queixando do governo, se queixando do prefeito, aí você fala, quando é que tem eleição? Você votou nesse prefeito? Você votou nesse presidente? Quando é que são as próximas eleições? Daqui a 9 meses, daqui a 10 meses. Então daqui a 10 meses tudo isso pode mudar. Pronto, perdeu a graça. Se ele insistir, você muda de assunto. Porque ele quer falar de coisa que não vale, que não é nada. Ele quer falar de coisa que não é importante. Ele quer comer o seu tempo. E, gente, a vida é tão rara. O corpo pede um pouco mais de calma. A vida pede um pouco mais de alma. Porque a vida é rara. Diz o Lenine, com o Milton Nascimento, na música que eu compartilhei. Está aí no meu Facebook. Vamos viver a vida com leveza. Vamos valorizar mais a vida. Vamos queixar. Vamos agradecer. Se tá um sol, Guarapari, Cidade de Saúde hoje, está um sol maravilhoso, a praia está assim. Há quem agradeça, há quem diga, nossa, que maravilha, que paraíso, a água limpinha, o sol. Há quem diga, nossa, está horrível a cidade, está muito cheia. Vai entender? No inverno eles falam, a cidade está ruim, tem pouca gente. No verão eles falam, a cidade está ruim, está cheia. Então é reclamar, é o zangão. Lembra daqueles 7 anões do zangão? Todo mundo foge. A pessoa que reclama demais, o queixoso, ele é uma pessoa chata. Ele incomoda, todo mundo foge. É muito chato. Eu moro aqui no paraíso, não posso negar. Agradeço a Deus. No inverno, eu fico feliz, fico realizado. Porque eu tenho a cidade só para mim, só para nós moradores. Então a gente vai caminhar, tá tudo vazio, os supermercados não tem fila, né? A gente sente o cheiro da maresia. É uma maravilha. Mas aí chega o verão, chegam os turistas. Os turistas trazem divisas. O nosso povo de Guarapari depende do turista. Ele é o turista que sustenta ele ao longo do ano. E o turista traz alegria, traz prazer, eles brincam, eles cantam, traz segurança, porque o governo do estado investe. A gente tem aqui a cada metro 2 ou 3 policiais. Você não vê um caso de assalto. Aí as pessoas falam, Aloysio, aqui na Europa não tem violência, não tem assalto, não tem assassinato. Guarapari no verão também não tem. Então a cidade está linda, as pessoas alegres, bonitas, gratas e celebrando a vida, é um paraíso. Daqui a pouquinho elas vão embora, aí vem a calmaria, que é outra fase. Então a gente tem que agradecer. Para que se queixar? Se dá sol, a pessoa reclama que o sol está muito forte, que tem muito calor. Se chove, a pessoa reclama que o céu está fechado, que está chovendo muito, que atrapalha trabalhar, que não sei o quê. Então a pessoa que se queixa, tudo é motivo para queixa. Por isso que eu lembro que o queixoso é um ingrato. Se você é queixoso, se você se queixa mais do que agradece, comece a pensar nisso. Comece a pensar em agradecer. Comece a olhar o lado bom da vida. Volta na infância. Por que você se queixa tanto? O que é que aconteceu na sua infância? Você foi abandonado? Talvez seja isso. A sensação do abandono. Você está com raiva, não é do povo, não é das pessoas. Você está com raiva do seu pai que saiu de casa.
Volta lá, dialoga com ele. Se seu pai mora fora, escreve uma carta para ele, telefona para ele, fala: papai, por que você me deixou? Dê a ele a chance de se defender. Mas, Aloysio, isso aconteceu, eu tinha só 5 anos, agora eu estou com 50. Pois é, você está com 50, mas você está aquele menino birrento dos 5. Você está fazendo transferência, você está fazendo regressão de memória. Então, se você reclama de tudo, provavelmente você foi abandonado. E aí, qual a maneira que você tem que resolver isso? Meditar sobre isso. Seu pai te abandonou mesmo? Não, ele apenas separou da sua mãe e seguiu um rumo na vida dele, não é nada pessoal. Você sente falta dele? Telefona para ele, vá visitá-lo. Mas ele já morreu, escreva uma carta para ele. O que importa não é ele, é o que você faz. Quando você escreve a carta para a pessoa, mesmo se ela já morreu, você está fazendo a catarse do seu sentimento. As cartas eram uma coisa muito legal, pena que acabou. Porque a carta, diferente do WhatsApp, do torpedo, do e-mail, a carta, quando você escreve, você é dono do tempo. Você escreve e sente o que você quiser, ninguém pode interromper. Quando o outro abre a carta e vai ler, ele é dono do sentimento que vai envolvê-lo durante a leitura. Talvez não tenha nada a ver com o que o outro escreveu, mas a pessoa que escreveu não pode interromper. Então, o importante nesse caso é você escrever. Escreva uma carta para o seu pai, para sua mãe, diga da sua dor. E pronto, se ele já morreu, não importa. Escreva a carta, coloque no fundo da gaveta, ou queime, ou jogue no rio, sei lá, no rio não vai poluir. Mas enfim, faça isso, porque ao escrever você vai fazer a catarse, você vai fazer a liberação do sentimento. Talvez isso vai te ajudar a parar de se queixar. Porque provavelmente a sua queixa está ligada a um abandono na infância. Muitos de nós sofremos abandono. Sofremos violência. Para você ser feliz, para você se libertar. Porque a queixa adoece. Adoece. Então é importante a gente trabalhar isso. Ficar atento com isso. Eu repito, não tem problema você reclamar lá uma vez ou outra do que te incomoda. Aliás, não é reclamar. Eu diria que é você falar para a pessoa o que te incomoda. Num casamento, por exemplo, você tem que falar para o outro. Mas não é reclamar dele, não é reclamar dela, é falar o que te incomoda. Meu bem, quando você sai para jogar futebol com seus amigos, para beber e não me leva junto, eu me sinto rejeitada, eu me sinto entristecida, eu me magoo com você. Quando você fala desse jeito, a pessoa vai entender que é um sentimento seu. Agora, vamos pensar a mesma coisa falada diferente. Quando você sai com seus amigos, você me faz mal, você me magoa. Percebe a diferença? E ele não faz nada disso, ele só quer se divertir. É você quem se magoa, é você quem se sente mal. Mulher, quando você fala mal da minha mãe, eu me sinto incomodado, eu me entristeço. Eu me magoo com você. Percebe que é diferente? Do que falar, quando você fala mal da minha mãe, você me magoa. Não, ela não está te magoando. Ela só está falando mal da sua mãe. Porque incomoda. Então, a gente tem que falar do incômodo. Não é ficar de boca calada, não. Porque quem fica de boca calada adoece. O lixo mental que fica dentro da gente faz mal. Mas é falar. E não se queixar. Falar. Porque você vai se queixar de você mesmo? Não faz sentido. De você mesmo? Fale de você. Olha, quando você me dirige a palavra de forma grosseira, por exemplo, o funcionário fala, isso me deixa, eu me sinto humilhado. Veja, eu me sinto. Aí o chefe vai dizer, não, fulano, não é nada pessoal, é o meu jeito mesmo. Então, mas eu me sinto. Aí ele vai repensar. Talvez ele mude, talvez não. Não depende dele, não depende de você ele mudar, depende dele. Mas você já disse a ele como é que você se sente.
e vai aprender a lidar com isso, ok? Eu espero ter contribuído aí, né? Espero que a gente trocou aí informações sobre as queixas, sobre o queixoso. E vamos responder agora as perguntas. Peço a você que fique aí, continue aí conosco no ar, né? Nos acompanhando, nos seguindo. Você que não foi trabalhar, porque tem gente que o horário de trabalho já abriu, ele teve que voltar para a rotina. E eu vou responder as perguntas. Diga a cidade onde você é, para o país, o estado, para eu poder dizer aqui, anunciar aqui, caso você queira. Aqueles que eu conheço, que eu lembro, memória é muito boa, eu falo. Eu repito, você pode também assistir todas as minhas lives, que a proposta do Você no Divã é democratizar a psicanálise, é tornar a psicanálise acessível a todas as pessoas. Você pode também assistir todas as minhas lives baixando o aplicativo, para você que tem smartphone Android, tem celular Android. É só você digitar, abrir o Play Store e digitar a palavra Psicanálise Aloísio. 2 palavras, Psicanálise Aloísio. Clicar em cima e aí você vai poder assistir todas as minhas lives. Inclusive essa, que vai ser levada para o YouTube e depois para o aplicativo. Outra coisa, todas as lives também estão no YouTube. Também estão na minha conta no YouTube. Pede para você lá, para você adicionar, para você participar da minha conta no YouTube. Ok? Vamos então responder as perguntas e falar das pessoas que estão presentes. São muitas, né? Mas até porque esse assunto é bastante instigante. Outra coisa, pessoal, eu não tenho ainda o tema da live de terça-feira próxima. Vamos lá, terça-feira, 23 de janeiro. Eu não tenho o tema da live do dia 23 de janeiro e do dia 25 de janeiro. Se você tiver alguma sugestão, coloca para mim aí, coloca aí para nós, que eu vou divulgar o que eu fiz com essa, para a gente discutir o assunto, tá bom? Lembrar que, né, o Você no Divã é a democratização, é a acessibilidade da psicanálise. Se você quiser se tornar terapeuta, se tornar um psicanalista, viver da psicanálise, ajudar as pessoas ou escutando as pessoas, nós estamos começando novas turmas. Em Guarapari tem uma turma que começa no primeiro sábado de março, as matrículas já estão abertas. Em Vila Pavão, norte do Espírito Santo, em Cúncula, estado do Rio, e em Linhares, norte do Espírito Santo. Então esses municípios aí, caso você queira se tornar psicanalista, para você fazer psicanálise, você não precisa ser psicólogo. Eu não sou psicólogo. Você pode ser professor, advogado, historiador, geógrafo, pedagogo, assistente social, engenheiro, não importa. Você vai começar um conhecimento novo, que é o conhecimento do conteúdo freudiano. Ok? Então, estamos aí com turmas com matrículas abertas. Vamos lá. Quem está presente aqui? Bruna Viola. O sobrenome dobrado é porque os pais dela são primos. Um abraço, Bruna. Beijo no seu pai, Oswaldo Viola, meu amigo querido. Tá bom? E beijo também no filhinho querido aí, no Lúcius. Okay? Um beijo no Lúcius. Luiz Tagarro. A Bruna tem uma vida fantástica, né? Ela trabalha com pronto-socorro, né? Ela trabalha em ambulância. Luiz Tagarro, um abraço, Luiz. A doutora Dalgisa Cruz, um abraço para você, Dalgisa, doutora Dalgisa, mora em Guarapari, excelente dentista, gente, e também é psicanalista, então formou conosco. Vanderlei Campbell, Nara Cristina Alves Martins, também assistindo, a minha querida Ivana Santos, lá de Nova York, ela está dizendo assim, colhemos o que plantamos, ouvindo de New York. Então, um abraço para todos de New York, né? Thank you. Então, um abraço para todo mundo aí, minha amiga. Estarei nos Estados Unidos, não em Nova York, estarei no estado de Massachusetts, em Hyannis, Peabody, Boston, e também no estado do Colorado, isso, em Denver, capital do Colorado.
Isso em abril próximo. Ivanise Dionísio, um abraço. Heloídes Cardoso, psicanalista, doutora Heloídes, também fez formação conosco, de Muriaé, Minas Gerais. Você que é aí de Muriaé, se precisar de uma psicanalista, procura a doutora Heloídes Cardoso. O contato dela está aí no Facebook. Só mandar um message para ela. Ivanise Dionísio, boa tarde, querido amigo. Bom tema. Obrigado, Ivanise. Um abraço, um beijo no seu coração. A minha filha Bárbara Santos, aí assistindo o papai, que legal. Muito bom quando alguém da família está nos assistindo. Marília Melo, a minha querida Marília é de Milão, Itália. Ela é muito chique. Marília, um beijão no Silvio, viu? Marília está dizendo o seguinte: vitimismo é de gente preguiçosa. Tem alguma relação? Tem, muita. Tem sim, Marília. O vitimismo é uma característica de gente preguiçosa, sim. Por que a pessoa se coloca na condição de vítima? Porque ela tem preguiça de mudar a realidade dela. Como a realidade dela depende dela e de mais ninguém, então ela se coloca na condição de vítima para ela culpar outra pessoa pela preguiça, pela falta de esforço em mudar a própria realidade. Então a relação, tem relação sim, você tem toda a razão, tá? Beijo no Silvio, um abraço aí para todo mundo de Milano, Itália. Roberto Celite, homem iluminado, obrigado, Roberto, Jesus, meu querido, você também é iluminado. Letícia Ribeiro Diogo, olá, Luísio, sou de Astolfo, Minas Gerais. Ótimo tema para você, para Estael, para todo mundo aí de Astolfo Dutra. Estarei em Astolfo Dutra em julho, tá? Em julho desse ano, já está agendado aí a minha ida para Astolfo Dutra. Janes Pires Luz, um abraço, Jane. Daniel Fernandes Matos, um abraço, Daniel. Doutora Marli Santos, esposa do doutor Elvis Freitas. Os dois são psicanalistas. Marli é advogada e o Elvis, o melhor professor de dança de salão de Guarapari. E são psicanalistas. Façam como eles, quiser fazer formação conosco, a matrícula já está aberta. Vamos abrir a nossa 5ª turma em Guarapari, a nossa 3ª turma em Pociúncula. Estamos com a turma em Vila Pavão, conversando, então dá tempo ainda. É verdade, diz a Marli. Eliana, verdade com relação à nossa fala do queixoso. Eliana Gima, um abraço, Eliana. Gilmar Costas, um abraço, Gilmar. Márcio José Passos, um abraço, Márcios. Marama Moraes Passos, a Marama foi minha aluna, um abraço, querida Marama. Foi minha aluna na Start de Sá, na faculdade Start de Sá. Malu Bermudes, lá de Pernambuco, é isso, Malu? Pernambuco, de Caruaru, Pernambuco, terra do Luiz Gonzaga, ok? Maria Angélica Gualberto, abraço, agradecida, está dizendo aí, eu que agradeço. Boa tarde, querido, está dizendo a Malu Bermudes. Fernanda Correia, um abraço. Maria Angélica Gualberto, tá agradecida, sou eu que agradeço. Marinéia Silva, sempre presente, né, Marinéia? Deus te abençoe, querida. Jerônimo Orcelino, um abraço da sua esposa, na sua filhinha querida. Tá linda sua filha, Jerônimo, eu vi. Elisete Saraiva Trindade, um abraço, Elisete. Minha prima querida Cideli Oliveira, um abraço, querida, para você, para o Gilberto, para o Nelson. Vai vir ou não vai vir para Guarapari? Né? Eu deixei aí uma gravação de áudio no WhatsApp do Gilberto. Pede a ele para me dar um retorno, tá bom? Marília Regina Machado, de Campos dos Goitacazes, um abraço, Regina, a todos os campistas dessa cidade maravilhosa. Eledina Ricardo, abraço, Eledina. Magda Cristiane Bezerra de Teixeira de Freitas, essa terra linda na Bahia, onde eu tenho muitos amigos. Um abraço, Magda. Abraço do doutor André na Virgínia, Coim, e tantos amigos aí no Ari, e tantos amigos aí de Teixeira de Freitas na Lisley, né? E monte aí que a gente tem, não dá para lembrar todo mundo. E um abraço para você também, minha amiga, é claro. Ana Nascimento Silva, Thiago Barros,
Dani Francisco, meu amigo, um abraço para você, Dani. Dani é nosso aluno da psicanálise, ele mora na Espanha. Um abraço aí, meu amigo, para todos aí da Espanha, para sua família. Camila Vale, um abraço, Camila. Heloísa Pereira, obrigado, Heloísa, pela mensagem que mandou pelo WhatsApp, hein? Obrigado pelo carinho. Daniel Soriano Gonçalves, um abraço. Rita de Cássia Louvati, um abraço, Rita, saudade de você, Ritinha. Foi minha aluna, graças a Deus, fica com Deus, minha amiga. Dorinha Batista, Vanessa Rangel, Macedo, Cideli, a minha prima Cideli Fatinha, está dizendo o seguinte: eu sempre acredito no dia melhor, por isso tem que ser melhor todos os dias. Boa tarde, meu querido, Deus te abençoe, que Deus abençoe. Você é fantástico, a empresária está hoje, uma empreendedora, a melhor cabeleireira de Muriaé, quer fazer cabelo em Muriaé, cuidar da sua estética, cuidar da sua beleza, procure o salão da Cideli Oliveira. O salão da Fatinha fica no bairro Cerâmica, em Muriaé. É um sucesso o trabalho dela lá. Eu digo porque conheço, recomendo porque conheço. Um abraço para você, minha prima, te amo, hein? Rita de Cássia está dizendo, tema perfeito, esses queixosos em excesso é um doente, é verdade. Esse queixoso em excesso é um doente? Claro que é, um doente. Um doente psiquicamente. Lembrar que o mês de janeiro é o mês da mente, né? Então é um doente da mente, um doente mental, e é também um doente físico, porque a queixa acaba adoecendo ele, né? Aprender sempre grato, está dizendo aqui a Ritinha, Rita de Cássia, que foi minha aluna. Robinho, de Nova York. Um abraço, Robinho. Deus te abençoe. Obrigado aí pela presença. O pessoal de Nova York sempre presente, né? Nova York, Itália. Mary Menezes, um abraço, Mary. Pois nem falar o lugar. Deve ter gente de Portugal aí, da Suíça, São Paulo, Santa Catarina, mas aí não fala o nome, eu não lembro. Filipe Biroto, um abraço. Bruna Guarnier. Um abraço, professor Aloísio. Indo trabalhar. Então, bom trabalho, Bruna. Bruna, eu tenho um amigo de infância chamado Valmir Capelletto Guarnier. Deve ser seu parente, hein? Descendente de italiano, lá de Nova Venécia. Tenho saudade dele, tem muitos anos que eu não o vejo. Se você por acaso tiver contato, manda para mim, para eu matar a saudade desse meu amigo Valmir Guarnier. Deixa eu voltar aqui a tela, que inverteu aqui a tela. Isso, é a tela a imagem do meu consultório. Depois eu vou mostrar para vocês no final aqui. A Rita de Castro dizendo, autoconhecimento é a saída para sair desse estado de queixa constante? Sim, Rita, autoconhecimento é a saída. E autoconhecimento, um caminho para quem pode, é fazer análise, procurar um psicanalista. O outro, se a pessoa não puder, ela pode se analisar, ela pode baixar o aplicativo, ver as minhas mensagens, tentar se colocar nas situações que eu apresento. A ideia do Você no Divã é democratizar a psicanálise. Mas se você puder, procure um analista aí na sua cidade. Um psicanalista, hein? Somente o psicanalista faz análise. Os outros profissionais fazem outra coisa. O psiquiatra é para medicar, o neurologista é para medicar, o psicólogo é para comportamento. Quem faz análise é o psicanalista. O próprio nome já diz, tá bom? Então, autoconhecimento a melhor ferramenta é a análise. Doutora Dalgisa Cruz, sempre maravilhoso te ouvir, meu amigo. Obrigada. Abraço, Dalgisa. O Antônio de Souza Filho, meu aluno de Vila Pavão. Estamos começando agora, né, Antônio? Dá tempo de entrar na turma de Vila Pavão. Você é de Nova Venécia, você é de São Mateus, você é da cidade de Vila Pavão, você é de Vila Pavão. Vamos lá, vamos para a turma de psicanalistas de Vila Pavão. Marília Mello, tá lá da Itália, né, lá de Milão, está dizendo, acho que esse tema vai render mesmo. Mônica Oliveira, a minha cunhada Mônica Oliveira, um abraço. A Mônica é casada com o meu irmão Joaquim, que é psicólogo de Anchieta, né? Meu irmão é uma pessoa fantástica, os dois, né? A Mônica também faz um trabalho muito bonito no IFES. Manuela Oliveira, um abraço, Manuela. O Antônio já disse que é de Vila Pavão. Quando eu lembro eu falo. Laura Massa, um abraço, Laura. Bruna Carneiro Gomes, um abraço. Eduardo Martins, um abraço. Ivaldo Neto, fica com Deus. Larissa Teixeira, já falei, um abraço, querida. O Carlos Prete Leal de Colatina, Carlão, meu amigo, um grande abraço para você e para a Kátia, que está na foto.
Isso aí, cara, tem que mostrar a esposa. Um abraço aí, viu? Sônia Rodrigues. Leandro Costa, meu amigo. Ah, um prazer tê-lo aqui. Leandro de Itaperuna, não é isso? Bom, espero que seja, né? Um abraço. Se não for de Itaperuna, vale o carinho do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Indo trabalhar da Algias, Adriana Cavalcante de Recife, Pernambuco. Um abraço, querida. Obrigado aí por nos acompanhar. Yara Correia está ao vivo agora. Olá, cheguei, boa tarde. Yara, depois você vai poder assistir a live inteira. Hoje o negócio pegou aqui, o tema é importante. Ariovaldo César, doutor Ariovaldo, de São Paulo, vamos lá, São Paulo, a cidade de São Paulo, Ribeirão Preto, perto de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, acertei? Alguma coisa perto, não é isso? Saudade de você, meu amigo Ariovaldo, né? De você, da sua esposa, da Cristina, né? Lembrei, hein? Lembrei do nome da esposa. Um abraço para você, saudade, cara, né? Obrigado aí pela convivência, pelos momentos gostosos que passamos juntos, viu? Um Deus te abençoe. Você tem um trabalho fantástico aí. Continue nesse trabalho de socorro, de ajuda às pessoas mais pobres, dos bairros carentes, tá bom? É um prazer tê-lo aqui, querido amigo. Ivanise Dionísio, muito bom, gratidão. Você também, Ivanise. Letícia Arão, parabéns, adoro as suas lives, sou fã da psicanálise. Que bom, Letícia. Abraço a você, querida. Maria Milza Cantão, tanta gente carinhosa, né? Eu adorei aí a mensagem da Letícia. Letícia, mexeu comigo, viu? Obrigado pelo carinho. Maria Milza, um abraço. Jane Santos, minha amiga Dona Jane, esses olhos lindos. Nossa, os olhos são tão lindos. Dona Jane mora na Flórida. Ela mora no estado da Flórida, nos Estados Unidos. É minha amiga muito querida. Um grande abraço. Saudade de você, Dona Jane. Essa mulher tem um coração desse tamanho, não cabe. Faz um trabalho social fantástico, tá? Adorei conhecer seu marido quando eu estive aí também. Um grande abraço, viu? Saudade de você, Dona Jane. Saudade, viu? Para mim está muito claro aqui o seu rosto lindo, seus olhos maravilhosos aí, como se fossem duas pedras, né, valiosas, preciosas, cravando aí, mostrando luz. Celi Rodrigues, entendi perfeitamente sua mensagem. Obrigado, abraço. Obrigado, Celi. Isso é sintonia, meu amigo, minha amiga. Até porque Celi é o nome, eu acho que é mulher, minha amiga, né? Porque o meu ex-cunhado chamava-se Celi, só para justificar porque que eu tive esse erro aí. Ivana Santos, obrigado, meu amigo, saudades, que maravilha. Obrigado, Ivana. Cesani Pereira, saudade de você, Cesani, ela é de Vila Velha, Cesani, um abraço. Jaqueline Canto, um abraço, Jaqueline. Malu Bermudes é de Vitória. Eu achei que fosse de Pernambuco, desculpa. É porque tem uma Malu em Pernambuco também, em Caruaru. Um abraço para você, Malu. E você está sempre conosco. Desculpa aí a nossa falha, viu? Por isso que é bom colocar a cidade. Eu tô meio velhinho, né? Começa a misturar as coisas. Antônio de Vila Pavão. Stuart Basto, tá sempre aí, né, Stuart? Abraço para sua mãe, a Cida, viu? Sou fã da Cida Basto. Para que eu mandei um abraço bem apertado para ela. A Ivana tá lá, Jerônimo. Está dizendo, Aloysio, sempre que consigo vejo sua live. Obrigado, Jerônimo. Verônica Assis, terminamos. Agradeço imensamente pela audiência, por esses que ficaram até o final. Nós temos 25 pessoas, agora 24 pessoas aí presentes. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Namastê. Deus é em mim e em você. Compartilhe para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Pode converter para o YouTube. É livre, é live, é livre. Está com você. Fica com Deus.
Fica com Deus. Não tem problema você ter chegado atrasado não, Stuart. Agora eu vou encerrar, você vai poder assistir a live inteira. Dá um abraço na sua mãe. Fica com Deus.